Então, vamos lá. Então, eu quero começar sabendo das dúvidas. Vou retomar alguns conceitos principais, mas então vamos por ordem, assim, de dúvidas. Vocês entenderam o que significa o diagrama de corpo livre para um determinado corpo? Sim, professora. Então, o diagrama de corpo livre, a questão fundamental é você estabelecer o seu sistema de referência, né? A gente está basicamente usando aí XY, né? Então, você tem que estabelecer o seu sistema de referência indicando exatamente o sentido dos eixos, né? Quando a gente for fazer a combinação das forças, vocês viram lá na primeira lei essa parte do somatório das forças, é fundamental que a gente estabeleça, né, o sentido para a gente entender quem que é a componente ali vetorial, que é positiva, quem que é negativa, dependendo da orientação em relação à sua setinha do eixo, né? Então, só fazendo um resumo, né, acho que ficou claro lá pelo vídeo, tudo que a gente estudou até então, nas últimas aulas, é uma questão descritiva. Como que eu descrevo as principais variáveis do meu movimento, com velocidade, aceleração, deslocamento, né? Sem me preocupar com as causas desse movimento. Agora a gente vai tentar entender os estados do movimento do corpo, né? A gente começou com esses vídeos falando de repouso e de movimento retilíneo uniforme. Daqui a pouquinho, né? Se der hoje, a gente já fala sobre esse movimento em que existe uma aceleração, mas relacionando isso a uma causalidade, que é a força resultante que age sobre esse corpo. Então, basicamente é o seguinte, se você quer descrever completamente o movimento de um corpo, entender como é que é a aceleração, a velocidade, o deslocamento, você vai ter que descobrir essas causas. Quais são as causas? A força resultante que age sobre esse corpo. Então, para isso, você precisa do diagrama de corpo livre. Por que chama corpo livre? Porque você vai olhar, ele pode estar conectado com outros corpos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3 bloquinhos que estão sendo puxados por uma corda em cima de uma superfície. Eu tenho vários corpos envolvidos aqui. Eu tenho 3 blocos, eu tenho 2 cordas, eu tenho o corpo da pessoa que puxa esse sisteminha e tem o chão, que representa um outro corpo, né? Poderia olhar ele como um outro corpo. Então, o que você vai fazer? Não é a força em todo mundo, não. Eu quero estudar o movimento de quem? Então, de quem você quer estudar um movimento é de quem você precisa saber a força resultante que está atuando ali. Então, por isso que é corpo livre, ó. Eu vou olhar para este corpo, faço o sisteminha de referência para esse corpinho e vou identificar ali as forças atuantes naquele corpo específico. Vocês viram lá que pelos meus desenhos eu sempre faço, né, o sistema de referência em cima de um pontinho central, porque lembrem que a gente está tratando esses corpos como se eles fossem partículas. Então, eles não têm grau de liberdade de rotação. Então, essas forças não fazem esses corpos girarem, né? Essas forças só vão fazer os corpos transladarem em alguma direção, tá? Então, é como se toda a massa tivesse concentrada ali, né? Esse pontinho é chamado de centro de massa do corpo, tá? Então, baseado aí no diagrama de corpo livre, a gente falou sobre as principais forças, as forças especiais aí que estão atuando nesses corpos, né? E quero saber se vocês têm dúvidas aí na interpretação dessas forças. Na força peso, que é a força gravitacional, né? Que existe sempre quando a gente tem massas interagindo, né? Quaisquer 2 massas interagem através da força gravitacional, né? Que é uma força sempre atrativa. Dúvidas? Como é que eu represento matematicamente qual que é a expressão da força gravitacional, da força peso? É a massa vezes a gravidade. Isso. Então, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, lembra que é força vetorial, né? Então, justamente, a aceleração também é uma grandeza vetorial, né? Então, lembrem, olha, se eu sou o corpinho que está sofrendo a ação, né, da atração gravitacional, eu sou esse Mzinho.
Quem que está gerando a atração gravitacional sobre o meu corpo? Ah, se eu tiver essa garrafa aqui, está gerando, tá? Aí, né, cada hora eu tenho que botar naquela expressão. Agora, quando a gente está olhando a força gravitacional produzida pela Terra, né, a gente vai considerar, né, eu expliquei isso direitinho lá no vídeo. Aqui, então, na aceleração da gravidade, entra exatamente a massa da Terra, né? Lembrem que a Terra produz esse campo gravitacional, então qualquer objeto nas proximidades da Terra vai cair com essa aceleração. E aí, então, nas proximidades, né, vai ser em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrem que, quais são as características da força-peso? Sempre vertical para baixo, no sentido de sempre em direção ao centro da Terra, né? Então, quando eu tenho uma superfície horizontal, a minha força-peso aqui, para cada corpinho, né, tá sempre ali vertical para baixo. Se eu tenho um plano inclinado, por exemplo, se eu tenho um plano inclinado, aqui está o meu bloco, vocês viram lá que quando o plano está inclinado, é conveniente para mim fazer uma rotação também do sistema de referência, não é isso? Então, eu faço o meu eixo Y perpendicular à minha superfície e o meu eixo X paralelo à minha superfície. Vou colocar, por exemplo, positivo para a direita. Então, aqui a força-peso está para onde? Força-peso está aqui, vertical para baixo. Se aparecer alguma dúvida, o peso vai estar para onde? Tem gente que confunde e bota o peso para cá, né? Isso é muito comum. Ver gente colocando o peso na direção do azul. Lembrem que o peso é a atração produzida pela Terra lá. Se você, de repente, tira essa superfície, tira o plano inclinado, o que acontece com o bloco? Ele cai para baixo ali na reta do preto, né? Então, o peso tem esse significado aí. Ok. Que mais? Quais outras forças? A força normal, não é isso, pessoal? Alguma dúvida sobre a força normal? Que é sempre uma força... Normal significa perpendicular, né? Então, a normal é uma força que é perpendicular à superfície. E é uma força que aparece, então, ó, que a superfície faz no bloco para sustentar esse bloco, né? Esse corpo, né? Então, nesse caso aí, a gente tem a normal. No caso de uma superfície horizontal, a normal, ela tá aqui, ó, na mesma direção do peso, né? Para ser perpendicular à superfície. Lembrem que se eu tenho uma parede assim, por exemplo, e eu coloco um bloquinho aqui, estou sustentando ali com o dedo, tá? Então, teria uma força aqui do meu dedo. Para onde que está normal aí? A força-peso estaria aqui para baixo. E a normal? Não teria normal. Você tá segurando com o dedo? Isso. A normal tem que estar perpendicular. Isso. Então, para onde? Para esquerda. Esquerda. Então, tem normal, tá? Porque tem superfície. A minha parede é minha superfície, né? Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Então, aqui tá a minha superfície, ó. A minha força do dedo é essa que eu desenhei aí. A minha normal está perpendicular à superfície para cá. Tá bem? E aí eu teria que, né, ter estabelecido aqui meu sistema X e Y. E lembrem que a física é uma ciência experimental, né? Esse uso desses vetores, a gente está tentando fazer uma tradução matemática para o que a gente está vendo experimentalmente. Então é exatamente isso, né? Por quê? Porque o que é visto na natureza? Que o corpo vai na direção da força resultante. A força resultante que dita o movimento do corpo. Né? Então, o que é comum a gente fazer aí matematicamente? Se você tem uma série de forças. Eu tenho F1, eu tenho F2, F3. Como é que eu vou saber o que está acontecendo com esse bloco? Então, o que a gente vai fazer? Separar o nosso sisteminha em X e Y. Então, toda força no diagrama de corpo livre que tiver fora aí dos eixos, eu vou fazer uma decomposição nos eixos.
achar as componentes X e componentes Y de cada um. Então, no fim das contas, eu tenho que olhar qual que é a força resultante em X, qual que é a força resultante em Y. E posso analisar isso totalmente de forma independente, né, gente? Porque essas direções são independentes. Então, eu analiso o que acontece em X, analiso o que acontece em Y, e depois eu faço essa interpretação, né, do movimento como um todo, tá bem? Então, é por isso que a gente vai estar usando aí essas propriedades de geometria, triângulo, retângulo o tempo inteiro. Lembrando que nessa primeira parte do curso, todos os seus ângulos aí vão estar em graus. Então, cuidado com a configuração da sua calculadora aí, tá? Eu vou comentar sobre as forças de atrito matematicamente daqui a pouquinho, tá? Porque existem também expressões matemáticas, igual o peso é mg, existem expressões para força de atrito, provavelmente vocês lembram do ensino médio, mas eu vou dar alguns argumentos para isso, tá? Então, eu vou pular a força de atrito por enquanto, só tendo uma visão conceitual da força de atrito, que é uma força que a superfície faz sobre um determinado corpo, né? No sentido de se opor ao movimento, né? Então, se você tem uma superfície rugosa aqui, alguém, então, quer movimentar esse corpo sobre a minha superfície, a minha força de atrito, então, estaria aqui para a esquerda, contrária a esse movimento, né? Notem aí, pessoal, que a força de atrito, né, ela é... Vocês estão vendo esse Fzinho aí, ó, ela está representada bem ali na interface, né? Ela está atuando no bloco azul, mas ela está atuando bem ali naquela região de contato entre os corpos, tá? É isso mesmo, só que quando a gente está fazendo o diagrama de corpo livre lá, como eu estou considerando que os corpos são partículas, então eu estou mudando esse ponto de ação da força só porque, né, se é um ponto, está todo mundo ali no mesmo lugar, tá? Mas a força de atrito, ela está atuando na região de contato das superfícies. Mas eu vou desenhar, quando eu estiver fazendo os diagramas, eu vou desenhar aqui naquele pontinho ali, tá? Então vai ficar parecendo que ela está agindo ali no centro do corpo, mas não é isso. Dúvidas sobre tensão? Geralmente tensão ou tração, ela é mais problemática da interpretação. Alguma dúvida sobre cordas inextensíveis? Quando que a tensão vai aparecer? Vai aparecer em cordas, em fios, não é isso, pessoal? E o que é uma corda inextensível? Que né, você vai falar uma corda ideal, blá, blá, blá. Então, uma corda inextensível é porque ela não é um elástico, né? Então, todas as nossas cordinhas lá nos problemas, elas estão perfeitamente alinhadas, esticadas, e a tensão em qualquer ponto da corda é exatamente o mesmo, tá? Isso é que esse desenho aí, representando essas setas, está indicando, tá? Se eu falar que a tensão nesse ponto da corda aqui é 10 newtons, Newton, então, é a unidade no Sistema Internacional de Força, né, gente? Então, ó, se eu falo que a tensão nesse ponto é 10 newtons, a tensão nesse ponto também é 10 newtons, nesse ponto também. A tensão em todos os pontos de uma mesma corda é igual. Mudou a corda, muda a tensão, tá? Aí você vai ter que fazer a conta, tá? Por quê? Porque é uma corda ideal. Se em algum ponto da corda ela estiver mais tensionada que outro ponto, ela esticaria. Ela seria extensível, o que não é o caso. Tá bem? Então, o que acontece, tem gente que tem uma dúvida aí, ó, né? Na outra turma eles tiveram essa dúvida. É assim, beleza, ó, se eu fizer o diagrama de corpo livre para o bloco azul, quais são as forças que estão atuando no bloco? Tem peso, tem normal, tem a tensão, porque a corda está puxando o bloco, né, para frente. Ela está, né, a corda está ali tensionada, então existe uma tensão do bloco na corda, da corda no bloco. Vamos supor que não tem atrito, ou pode ter também, tanto faz. Então, vou pôr um FAT aqui. Ok, essas são as forças que estão atuando no bloco. Agora, se eu faço as forças que estão atuando na mão, tá?
Então, na mão, tem o peso da mão, tem a tensão, ó. Que a mão também está segurando aquela corda tensionada. Cadê? A mão também está segurando aquela corda tensionada. Então, ó, se a mão está em contato com a corda, existe a força que a corda faz sobre a mão, tá? Então, não quer dizer que a corda está fazendo assim, não, ó, dobrando, não. Tá? Só que esse desenho significa que a corda está tensionada em todos os pontos, desde o bloco até a mão, ok? E se a tensão fosse zero? Se a tensão fosse zero, você ia ver essa corda ficar bamba ali em direção ao chão, tá? Ok, pessoal? Espera aí, rapidinho. Não estou vendo vocês aqui. Vocês estão aí, né, gente? Não me deixe falando sozinha, não. Sim, Sim. Então, bora. Sexta-feira brava, hein, gente? Então, dúvidas da tensão, não. Tá. Uma outra coisa aqui na tensão, que né, na hora de fazer o diagrama, que a gente vai ver muitos bloquinhos conectados. É isso aí. Lembra que para a mesma corda, nós temos a mesma tensão. Ela pode ter só uma inversão do sentido ali, tá? Então, olha, se eu for fazer o diagrama desse bloquinho, e aqui tem outro bloquinho. Ao invés de ter uma mão, tem um bloco. Você vai ter que calcular a aceleração dos blocos, alguma coisa assim, ou os blocos estão em repouso, tudo bem. Então, pessoal, vamos supor... E vamos supor que aqui existe um outro bloco pendurado por uma outra corda, que eu vou fazer ele aqui de vermelho. Então, olha só, quando eu for fazer os diagramas desse bloco, eu vou chamar de 1 e de 2, quando eu for representar essas tensões, eu vou chamar, por exemplo, de T1. Então, aqui atua T1, e aqui, como é a mesma corda, atua a mesma T1. Ok? Agora, quando eu estiver lá no bloco 3... tem o bloco, tem peso e tal, né? Não estou representando essas forças, não. Quando eu fizer a tensão a que esse bloco 3 está sujeita, eu vou chamar isso aqui de outra coisa. Virou T2, tá? Mas T2 também atua puxando o bloco aqui de cima. Então, também é uma T2. Entendem esse diagrama aí? Para a mesma corda, chama tudo de uma variável só. T1, mudou a corda, T2. Tem outra corda? T3. Vai dando os nomes diferentes para cada corda, tá? Porque tem gente que chama tudo de T, na hora que vai fazer o sistema de referência, T é T para todo mundo, sai cortando um monte de T e dá tudo errado. Ok. Então, agora eu vou falar sobre a força de atrito matematicamente, que isso não está nos vídeos, né, gente? Não é isso? A definição matemática das forças de atrito. Então, vamos lá, ó. Então, antes de eu falar do atrito aqui, já que eu vou usar a primeira lei de Newton, vamos discutir se vocês tiverem alguma dúvida. Entenderam o princípio de inércia de Galileu e a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton trata dos estados de equilíbrio dos corpos. Equilíbrio dos corpos são duas situações possíveis. Quais são elas? Repouso a velocidade constante. Isso. Então, repouso ou MRU, né? Que é velocidade constante, vetor velocidade constante. Né? Porque um vetor constante quer dizer que eu estou andando em linha reta o tempo inteiro. Porque às vezes eu posso ter o mesmo módulo da velocidade, mas o vetor faz assim, ó. Como se eu estivesse fazendo uma curva com velocidade constante. Isso não é equilíbrio, tá, gente? Então, equilíbrio é vetor velocidade constante, é MRU, tá?
né, como se fosse um equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico. E isso fica claro para vocês que repouso e MRU, são situações, a princípio, indistinguíveis. Né? Então, lembra da situação lá do avião, por exemplo, que é a situação mais fácil da gente pensar. Ou um ônibus numa estrada muito plana, com todas as janelas fechadas, né? Todas as cortinas. Se o avião está lá na velocidade de cruzeiro, ou se o ônibus está andando com velocidade constante e você dormiu, você fica um pouco atordoado, porque você não sabe se você está parado ou se você está em MRU. Imagina, né? Porque se você faz curva, você percebe que você está andando. Porque curva tem aceleração centrípeta. Então, uma aceleração, você sempre percebe. Ela não é um estado de equilíbrio, tá? Então, quando tá tudo bonitinho, andando em linha reta, sem buraco, com velocidade constante, às vezes você dá uma assustada, né? Ué, já arrancou? Como é que eu vou saber? Essa é uma pergunta também importante. Mas beleza, Ive. Primeira lei de Newton, ou eu estou em repouso, ou eu estou em MRU. Qual que é a condição para o somatório das forças? Aqui, ó. Toda vez que eu estou em equilíbrio, o somatório das forças, a gente viu que é quanto? 0. 0. Tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, em todas as direções. Você vai fazer o diagrama de corpo livre e vai lá ver, em X deu 0, ok? Em Y deu tudo 0, né? Então, cada direção você vai analisar se está em equilíbrio ou não. Essa é a minha condição. Mas aí, se você pega um corpo, que eu falo para você, o somatório de forças sobre ele é 0. Aí você fala, beleza, mas então esse corpo está em repouso ou está em MRU? Como é que eu vou saber? Você só vai saber pelo contexto, tá, gente? Não tem como você saber a priori assim, não. Então, como é que você vai saber se você está dentro do ônibus? Você vai abrir a janela. Quando você abrir a janela, você vai ver as árvores passando lá, e você vai falar, eu tô em MRU, tá? Então, é o enunciado que vai te dar alguma dica, entendeu? Não tem como, a princípio, você, né, só pelo contexto mesmo, tá? Beleza, e isso parece muito óbvio, né, gente? Mas, na verdade, foi uma grande mudança de paradigma mesmo. Porque antes, né, como isso veio do princípio da inércia de Galileu, né? Antes acreditava-se, então, que o estado natural dos corpos era ficar parado, que todo corpo tende ao repouso. Não é isso? Você dá um chute numa pedra, a pedra para. Você empurra a garrafa para. Como se o repouso fosse a situação única de equilíbrio. Mas então Galileu fez aquela projeção de ir eliminando cada vez mais o atrito de uma superfície. Então, se você der um peteleco nesse corpo, esse corpo, sem atrito, né? Ele anda para frente, em linha reta, com velocidade constante. E se a superfície é infinita, esse corpo nunca para. Então, essa também é uma situação de equilíbrio. Né? Ele só vai mudar se aparecer uma força ali, mandando ele para outro lugar, tá? Então, é esse novo paradigma. MRU também é uma situação de equilíbrio dos corpos. Aí, pessoal, eu vou falar sobre o atrito baseado nessa explicação desses conceitos da primeira lei, tá? Então, olhem o seguinte, lembrem, a gente falou que o atrito ele vai aparecer né, quando eu tenho superfícies rugosas aí, eu quero elaborar uma expressão matemática para o atrito. Então, vamos supor que eu tenho um bloquinho aqui que tem peso, que tem normal. Eu faço uma força de 10 newtons sobre esse bloco, e esse bloco não se movimentou. Então, eu estou lá puxando o meu bloco com 10 newtons, tá? Pessoal, isso é uma coisa importante. Quando eu desenho uma força no diagrama de corpo livre, aquela força está presente o tempo inteiro, tá? Então, não é que eu fiz só 10 e larguei, não, tá? Eu estou lá, puxando com 10. E o bloco não se movimentou. Concordam que apareceu uma força de atrito aí, não é isso? Aí eu quero saber por que o bloco não se movimentou. O que eu posso falar dos módulos aí, da força de atrito em relação a esses 10 newtons? O que vocês acham? Que a força de atrito é maior em módulo que os 10 newtons? Então, opiniões aí. A força de atrito é maior do que os 10 newtons? As forças são iguais? As forças são iguais. Quem que ganhou essa aí, gente?
Eu acho que é igual também, mas não tenho certeza não. Mas você tem que ter certeza. Me dá uma ótima justificativa. Se a força de atrito for maior, ele vai se movimentar para trás, não? Exatamente. Então, vocês acabaram de ver a primeira lei. A primeira lei não sai da sua cabeça. Ó. Se eu puxei o corpo e ele não se movimentou, é repouso. Repouso é equilíbrio. O que o equilíbrio me fala? Que o somatório das forças é igual a zero. Então, se a força de atrito for maior, ela manda o bloco para trás. Então, vai aparecer uma força de atrito e você tem certeza agora que você vai prestar atenção na primeira lei de Newton. Então, agora tem certeza que ela vale 10 newtons. Tá bem? Por quê? Porque ele continua parado, não pode ter somatório das forças em X. Ok, pessoal? Beleza. Então, está aparecendo uma propriedade do atrito, é que é um atrito que a gente chama de atrito estático, porque existe o atrito e o bloco está parado, né? Depois tem o atrito cinético, que vocês lembram. Então, agora eu vou fazer uma força de 20 newtons, e o bloco continuou parado. O que aconteceu? A força de atrito estático aumentou. Vou chamar de Fattier agora, tá? Que a gente já sabe. Então, existe um atrito que é estático. Então, a força de atrito aumentou e ela, então, vale 20 newtons. Então, o que a gente está percebendo? Olha, a força de atrito estático, ela é variável, né? Não existe um valor único para a força de atrito estático. Ela está acompanhando a força externa aí de quem está fazendo, tá? Agora, pessoal, eu vou falar para vocês que eu fiz uma força de 30 newtons sobre o bloco e agora ele está na iminência do movimento. Isso pode aparecer no enunciado, alguma coisa assim. Iminência do movimento significa que está prestes a se movimentar. Se eu fizer 30.02, né, dependendo do erro lá, se eu fizer 30.1, o bloco vai andar. Então, ó, eu fiz 30 newtons, ele está na iminência do movimento, mas está parado ainda, ele está ali, tipo, tremendo ali, instabilidade, né? Então, o que aconteceu? Apareceu uma força de atrito, também estático, porque o bloco é parado, está parado. Ela também vale 30 newtons, mas essa é o quê, gente? Essa é a força máxima de atrito que vai acontecer nesse sistema. Então, para esse valor de verde aí, para essa situação de iminência, isso determina a força de atrito estática máxima. Por quê? Porque qualquer outra força maior que eu fizer aqui, o bloco anda. Então, não existe mais atrito estático. O atrito vai virar cinético. Então, o valor máximo que ele vai poder ter é 30. Ok? Então, essa é a definição do atrito estático máxima. Vamos pensar numa expressão para essa força de atrito. A força de atrito estática máxima, existe uma expressão só para máxima, tá, gente? Ah, por que não existe para as outras aí, as anteriores? Porque a anterior acompanha a força externa, tá? Então, a força de atrito estática máxima, ela é dependente do quê? Ela vai depender de um negócio que a gente chama de coeficiente de atrito estático, que é o μe, né? Atrito estático. Aonde que vai estar esse coeficiente? Esse coeficiente é tabelado, então você pode medir ele experimentalmente. O coeficiente, vocês concordam? A força de atrito, ela depende do par de superfícies. Às vezes é mais fácil você movimentar um corpo em relação a uma superfície quando uma é mais lisa em relação à outra, não é isso? Então, dependendo do par de superfície, você tem um μ. Então, você vai lá tabelado, qual que é o coeficiente de atrito estático entre borracha e concreto. Então, vai estar lá o par, você tira isso de uma tabela ou do enunciado, enfim. E vocês concordam que o coeficiente de atrito estático, ele também depende da normal? Por que ele depende da normal? E você faz esse experimento aí, né? Com o seu dedo em cima da mesa, por exemplo. Quando você bota o dedo em cima da mesa, fraquinho, assim, ó, bem de leve, e faz uma forcinha para frente, você consegue movimentar ele. Agora, se eu aperto o dedo contra a mesa, vocês concordam que a normal aumentou?
sobre o meu dedo, não é isso? Se a normal aumentou, é difícil, eu tô tentando empurrar meu dedo aqui e não tô conseguindo. A força de atrito estática aumentou ali, tá? Então, isso é óbvio, né? Como é que eu aumento a normal aqui? Coloco um outro bloco em cima. Quando eu aumentei, se eu coloco um outro bloco em cima, eu aumentei a normal resultante ali do sistema, né? Então, isso influencia, tá? Lembra que quando você aperta um bloco com o outro, é como se você tivesse meio que... Você está apertando átomos uns contra os outros, né? É como se fossem soldas. Depois eu vou comentar sobre isso. Soldas a frio, ó. Se eu pego aqui e faço um zoom nessa superfície, a superfície é tipo assim, ó. Embora ela pareça muito lisa, aqui é o bloco e aqui é a mesa, ó. Então, bem ali na interface, existem, né, devido às interações atômicas ali, porque não é perfeitamente plano, né? Quanto mais polido é o seu sistema, menos aglomerados desses átomos você tem nessas pontinhas, né? Então, ó, como é rugoso, você tem essas interações aqui, ó, entre os átomos, então é como se fosse uma soldinha, né? Se você aperta um corpo contra o outro, você está aumentando aqui, ó, esses pontos de contato. Então, fica mais difícil movimentar um em relação ao outro, tá? Então, essa é a expressão que a gente vai começar a usar nos exercícios. Quando o sistema estiver em repouso, mas na iminência do movimento, vai existir um atrito, ele é estático máximo e é calculado desse jeito. E se eu faço uma força agora e coloco o meu sistema em movimento, também existe um atrito, né? Já que a superfície é rugosa. Esse atrito é chamado de atrito cinético. Então, eu vou representar aí como parte C. E o atrito cinético? Vai depender de quê? O atrito cinético, ele também depende do par de superfícies, né? Pensa você arrastando um armário aí, dependendo do tipo da superfície. Né, você bota um cobertor embaixo, justamente para você estar diminuindo ali o atrito, está mudando o par de superfícies, né? Então, depende não do μe, do μc. Tá? Então, vai depender do μc, em geral, né? O μc é menor do que o μe. E também vai depender da normal. Pelas mesmas razões, né? Só que aí existe esse atrito cinético máximo? Não, tá, gente? A gente vai considerar aqui uma aproximação. A força de atrito cinético, ela é aproximadamente constante. Quer dizer que uma vez que o sistema entrou em movimento, você pode aumentar a força, diminuir a força. Nós vamos considerar que o fato que está atuando ali cinético é sempre o mesmo. Vamos supor que é 10 newtons, então é 10 newtons o tempo inteiro. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. O atrito cinético, ele é dependente da velocidade, tá? Mas a gente não está fazendo nós não vamos considerar nada disso aqui, tá? Mas é uma boa aproximação. Então, existem alguns gráficos aí, em alguns exercícios, que mostram isso aqui, ó. A força de atrito em função da força de alguém puxando um bloco em cima de uma superfície. Então, essa aqui é a minha força de puxar. E você tem que fazer um gráfico de como a força de atrito evolui nesse sistema. A partir do repouso até o sistema entrar em movimento. Então, notem o seguinte, pessoal, ó. Se a força de puxar é 0, ninguém está mexendo no bloco ali, você não está definindo a força de atrito, tá? A força de atrito, ela aparece quando tem essa tendência do movimento relativo aí. Então, o atrito, você puxa com 10, o atrito é estático e responde com 10. Se você puxa com 20, responde com 20. Então, ó, você tem um aumento linear do atrito, até atingir um valor máximo, que seria o seu FAT estático máximo, que é esse pontinho aqui do gráfico, tá?
E depois que você continua a aumentar a sua força, o que vai acontecer com o atrito? Ele diminui, né? Lembra que é mais fácil você empurrar um armário depois que ele já está em movimento, do que você colocar ele em movimento, né? Então, por isso que a força de atrito reduz e vira um atrito cinético aproximadamente constante. Tá? Então, se vocês virem esse gráfico em algum tipo de exercício, cuidado com essa interpretação. Tá? Então, ó, nessa região, nós temos um atrito que é estático, nessa aqui nós temos um atrito que é cinético. Dúvidas em relação a essa formulação aí, pessoal? Podemos seguir? Sim. Então, nós já temos as ferramentas para a gente fazer exercícios aqui. Mais alguma dúvida dessa parte de primeira lei? Podemos fazer esse exercício juntos? Então, vamos lá. 3 blocos A, B e C são ligados por cordas, como na figura. A e B pesam 20 newtons cada um, e o coeficiente de atrito cinético entre cada bloco vale meio. O bloco C desce com velocidade constante. Aí, aqui está falando umas perguntas, mas é basicamente o seguinte. Faça o diagrama de corpo livre para todo mundo, acha a tensão em cada corda e o peso do bloco C. Esse é o exercício, tá? Ok? Resolva esse exercício no sentido de acha a tensão em cada corda e determine o peso do bloco C. Então, como que a gente vai resolver? A lista de dinâmica já está lá. Os exercícios são todos iguais, gente. No sentido de que é uma receita. Se tem mais de um bloco, você faz o diagrama de corpo livre para cada bloco, analisa tudo separadamente em X e Y, e você vai ver que, como os blocos estão conectados, né? Você vai ter um sisteminha de equações, que você vai ficar jogando uma equação de um bloco na do outro bloco, e você vai conseguir resolver todo o problema, tá? Então, eu vou fazer aqui passo a passo, para vocês entenderem o formalismo lá. Então, vamos começar pelo bloco A. Y, X, para cá. Forças que atuam no corpo A, pessoal. Peso 20 newtons, normal do bloco A. O que mais? Tensão. Tração. Tração, que eu vou chamar de, ou tensão, né, que eu vou chamar aqui de T1. Mais alguma? Atrito aí vai ser considerada? Atrito vai ser considerado atrito cinético. Então, os corpos estão se movimentando. Isso aqui eu vou chamar de FAT, que é um FAT C, né? Que ele me deu o coeficiente de FAT C. Ok, vou passar para o diagrama do corpo B. Como está no plano, eu vou inclinar meu sistema de referência. Aqui está meu Y. Aqui está o meu X. E aí já vem uma primeira dica aí, tá, pessoal? Que aqui não vai fazer tanta diferença, porque o sistema está em MRU, né, com velocidade constante. Mas quando os blocos estiverem acelerados, bote o eixo positivo, X ou Y, no sentido do movimento. Isso já para... Se você não fizer, não tem problema, mas você vai ter que lembrar de outra coisa. Então, ninguém lembra. Então, já vamos fazer essa ajuda, tá? O bloco B não está subindo? Tá. Então, eu vou botar meu eixo X positivo para cima, tá? Então, beleza. As forças que atuam no B são o peso dele, vertical para baixo, normal dele,
né, perpendicular, eu posso falar que a normal vale 20 newtons, pessoal? Sim ou não? Pode, porque vai, na hora de decompor o vetor do peso, vai coincidir no eixo Y? Ou não? Não vai coincidir, tá? Então, ó, no bloco A, como a superfície é horizontal, a normal ali é igual ao peso nessa situação, tá? O peso aqui, ele vai ser decomposto, né, no eixo Y e no eixo X. Então, as componentes são sempre menores do que a força principal. Então, a normal vai ser menor do que esse 20. Tá bem? Então, tem peso, tem normal, tem a tensão, ó, aqui, que aponta para cima, que é T2, né, que é outra corda. Tem a T1, certo, gente? T1 aqui para baixo. Tem também a força de atrito, que está para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo, contrária ali ao movimento, né? Então, FAT é outra força, você tem que desenhar ela aqui, ela não é T1, né? Mas ela estaria na mesma reta ali da corda, tá? E tem mais alguma? T2, T1, FAT, NB e peso. Beleza. Então, olha, toda vez que eu achar uma força no meu diagrama que é não coincidente com os eixos, eu vou fazer a decomposição dessa força, tá? Então, a minha força peso, ela vai ser decomposta, já vou calcular ela aqui, ó. Então, ela vai ser decomposta, ó, no eixo Y, a projeção dela que eu vou chamar de PBY, e PBX, que tá aqui em cima, junto com as outras duas, ó. Então, são 3 forças ali na direção X. Então, esse aqui é PBX. É comum vocês verem aí no livro, geralmente, quando você pega uma força e faz a decomposição dela, você faz tipo um tio, assim, na força. Então, se você perceber esse símbolo aí, quer dizer que essa força já foi decomposta, tá? E aí eu não preocupo mais com ela, preocupo só com as componentes dela, tá? Então, notem que vocês têm 2 triângulos retângulos aí. E para achar as componentes, você vai trabalhar com qualquer um dos 2. Lembrem que, eu expliquei isso lá no vídeo, né? Que o ângulo do plano inclinado sempre rebate onde? Entre quais componentes? Entre P e PY. Eu não sei se eu demonstrei isso lá, não vou demonstrar agora, mas isso aí é análise de semelhança de triângulos, tá? Aliás, nem precisa ser semelhança de triângulo, pode ser análise de somatório dos ângulos internos, igual a 180, que dá certo, tá? Você vai ver que o ângulo do plano inclinado sempre rebate entre P e PY. Então, eu vou olhar para esse triangulinho aqui, ó, retângulo, para eu achar as minhas componentes. Então, olha o que que eu tenho. Eu tenho que seno de 37 é o cateto oposto, que é o meu PBX, não é isso? Sobre a minha hipotenusa, que é o peso, que é o 20. Então, eu vou ter que PBX vai ser 20 vezes seno de 37, que dá quanto aí, pessoal? Dá 12,03. 12,03. 36, né? Na verdade, 0,36. Tá. Então, 12,04. É. Então, 12,04 newtons. E o cosseno, ó, cosseno de 37 vai ser o cateto adjacente, que é o PBY, sobre a hipotenusa, que é o peso. Então, eu vou chegar à conclusão que PBY vai ser igual a 20 vezes cosseno de 37, que vale
15,98. 98? Isso. Valeu. Não decora que x é seno e y é cosseno, né, gente? Porque se você olhar o triângulo de cima, é o contrário, tá? Então, beleza. Fiz tudo que eu podia para o corpo B. Alguma dúvida aí, gente? Estou falando muito rápido, como é que tá? Tá de boa? Tá tranquilo aí? Tudo certo. Tá. Então, vamos para o corpo C. E aí, olha o corpo C, por exemplo. Eu vou colocar o eixo Y. Já que ele está descendo, eu vou botar o eixo Y positivo para baixo. Então, todas as forças que estiverem apontando para baixo são positivas para mim, tá? Para o C, eu tenho o peso dele, que eu preciso determinar, que eu vou chamar de PC, e tenho a tensão, né, que é a tensão 2. Então, fiz os meus diagramas. E aí, para eu responder as perguntas, eu vou analisar cada corpo. Então, para o corpo A, você vai analisar... Eu estou fazendo passo a passo, esse exercício é fácil, tá, gente? Eu estou fazendo passo a passo, porque vocês vão encontrar na segunda lei, que é quando tiver acelerado, problemas mais difíceis que vocês vão seguir esse formalismo, tá? Então, para o corpo A, vou fazer tudo em X e Y. Em Y... Qual lei que eu vou usar? Eu vou usar a primeira lei, porque em Y, esse sistema está paradinho em Y, não é isso? Ele está em equilíbrio, né? Então, eu sei que o somatório das forças em Y é igual a 0, isso significa lá, ó, que a normal menos o peso é igual a 0. Ou seja, só de olhar, eu vejo que a normal tem que ser igual ao peso, que vale 20 newtons. Tá? Em X, o que está acontecendo? Em X, eu posso usar a primeira lei? O somatório das forças em X é igual a 0? Sim. Por quê? Porque o sistema está em velocidade constante, né? Então, o somatório das forças... Oi. Então, o somatório das forças em X é igual a 0. Sei, então, que T1 tem que ser igual ao FAT. T1 tem que ser igual a FAT e eu sei calcular FAT. Porque FAT é Mi, que ele me deu, que é meio, vezes a normal que eu calculei aqui em cima, que é 20. Então, eu cheguei à conclusão que T1 é igual a 10 newtons. Já achei uma das tensões que ele pede. Agora eu vou para o bloco B. Dúvidas, me parem aí, tá, gente? Agora, a tração 1 vai ser igual à força de atrito porque está em MRU? Exatamente. Tá bom. Tá? Então, notem o seguinte, ele não me falou nada sobre o movimento dos blocos, ele só falou de C. Ele fala, C desce com velocidade constante. Então, se um corpo ali está descendo com velocidade constante e eles estão todos conectados, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Então, eu sei que está todo mundo em equilíbrio, tá bem? A mesma coisa se for acelerado, tá, gente? Corpos conectados, eles sempre vão se movimentar juntos, no mesmo estado, tá? Então, se eu falo aqui agora, imagina que o corpo C está em queda com uma certa aceleração. Vamos supor que essa aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Eu não preciso falar que, eu não preciso ficar... Às vezes o enunciado fala assim, descubra a aceleração de cada bloco. Ele vai perguntar isso. Não quer dizer que o bloco A tem uma aceleração, o B tem outra aceleração e o C tem aceleração 1, não, tá? Corpos conectados se movimentam juntos. Então, se um é aceleração é 1, todo mundo é 1, tá? Por quê? Porque as cordas são inextensíveis. Porque se a corda esticasse demais, um ia responder diferente do outro, e aí eles poderiam ter acelerações diferentes, tá? Então, vamos olhar lá o corpo B. Corpo B, vou fazer em Y. Em Y, o somatório das forças em Y é igual a 0.
Porque note que se você olhar para essa direção Y, esse corpo não se movimenta nessa direção, ele está parado em Y, tá? Então, você vê que a normal do corpo B é igual à componente Y do peso, que a gente calculou e vale 15,98 newtons. Agora, para X. Em X, o somatório das forças em X é igual a zero, porque ele está andando com velocidade constante. Então, ó, eu vou fazer aqui esse somatório por extenso, olha. T2 está no sentido do X que eu defini, não é? Então, lembra que somatório significa combinação. Combinar com os sinais, porque é um somatório vetorial. Então, somatório significa isso, ó. T2 positivo, menos FAT, que está ao contrário, menos T1, menos PBX é igual a zero. Tá? Você simplesmente podia olhar e falar, ah, T2 é igual à soma ali daquelas três. Ok, tá? Mas eu estou fazendo um somatório por extenso. Que é isso que está escrito, né? Então, olha, eu vou conseguir calcular T2, ó. T2 vai ser igual, passa todo mundo para lá, somando, né? FAT. FAT é mi, ele falou que é meio vezes a normal. A normal é 15,98. T1. T1 eu calculei anteriormente, que deu 10 newtons. Então, ó, a equação de um bloco, agora eu estou jogando no outro bloco. E o PBX? PBX é 12,04. Então, o T2, isso aqui vai ser 18, aproximadamente 30, ó. É tipo 8 mais 10 mais 12. Tá? Achei T2, então já achei as tensões nas cordas. Então, a última pergunta que eu tenho que responder é o peso do bloco C. Então, qual que é o peso do bloco C, pessoal? Bora, galera! Gente, tô falando. Liga a câmera aí, galera. Quero ver vocês. Será que eu caí, gente? Ah. Bora, gente, responde aí quanto que vale o peso do bloco C? Vai, Edson, responde, eu sei que você quer. Gente, vou colocar uma música aqui pra Ô, vocês. Fia, quem dera se eu tivesse a resposta. Eu tô Uai, aqui. gente. Não, vou começar. Uai. Eu vou falar que a gente não sabe, professora, desculpa. O quê? Bora, gente. Alguém dessa turma vai saber isso. Bora. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês entenderam o que eu tô falando na aula de hoje? Sim, professora. Então vai lá. É Hannah? É Hannah? Manda ver, Ana. Gente, Manda ver, quanto que Hannah. vale Vai lá. o peso do bloco C, gente? Atração T2? Isso, 30 Leandro. newtons vezes... 30 newtons, só isso. 30 newtons. O bloco C não está descendo em MRU, gente? Se ele está descendo em MRU, ele está em equilíbrio. Então, o somatório das forças em C tem que ser zero. Então, ó, PC tem que ser igual a T2. PC tem que ser igual a 30 newtons. Ok, pessoal?
Bora aí, gente, participa, porque Ok. sexta-feira já é complicado. Então, entenderam a lógica do negócio? Diagrama de corpo livre, decomposição das forças. Vocês chegaram a fazer os exercícios que eu pedi, né? Vocês tiveram dúvida neles? Sem dúvidas. Uai, então essa aula aqui tá mole demais, ué. Professor, eu tive dúvida num dos exercícios da questão 17, a letra B, que é para achar a tração em Em função função do ângulo, né? Tá. Quem que perguntou? É Hanna? Isso. Isso. Então tá, aquilo lá, Hanna, era isso aqui, ó. Se eu não me engano, era esse bloco aqui, preso na paredinha, preso nessa corda. Um ângulo aqui, era θ, né? Beleza. Quando a gente fazia isso lá, vocês devem ter visto, né? Se eu fizer aqui rapidinho, tem peso, tem normal, não tem atrito e tem a tensão. Fazendo aqui meu sistema XY, o peso vai ser decomposto lá em PY, PX. Então, a gente vê que pelo equilíbrio, a tensão é igual a PX, como o ângulo sempre rebate aqui entre P e PY. Alguém quer participar dessa chamada uma hora dessa, gente? Que é isso? Então, a tensão é igual a PX, então a tensão vai ser igual a MG seno de θ. Não é isso que vocês acharam lá? Isso. Aí, Hanna, era só para pensar o seguinte. Então, olha para esse ângulo lá. Se o ângulo θ for zero, vamos pegar nas situações extremas lá. Se θ é igual a zero, é como se o plano... Exatamente, Gustavo, não tem inclinação. Imagina que você tem exatamente esse bloquinho preso numa corda e você começa a descer, a tirar a inclinação do plano. O que vai acontecer com a corda? Ela vai, tipo, murchar. Entendeu? Experimentalmente é isso que vai acontecer. Ou seja, se a corda murcha e cai no chão, ela perdeu a tração. Então, a tensão é zero. Quando você faz essa conta, seno de zero é zero. Então, é exatamente o que vai refletir experimentalmente. Certo? Entendi. Entendi. E se você faz a inclinação no outro extremo chegar a 90 graus, o que você vai vendo é que não tem normal, a normal zerou. E a tensão, acontece o que com a tensão? Qual que é a situação do plano virar 90 graus, assim, ó? É basicamente o bloco pendurado. Tá vendo? Se você faz esse plano ter 90 graus, o bloco tá pendurado pela corda. Entendeu? Entendi. Então, se o bloco está pendurado pela corda, matematicamente, o que você vê aí por essa conta? Seno de 91, você vai ter que T é igual a mg, ou seja, a tensão é igual ao peso. E é exatamente isso que está acontecendo. Ó. Aqui é o peso, mg, e aqui é a tensão. No equilíbrio, a tensão é igual ao peso. Tá bem? Foi igual essa questão aí do bloco C, que o peso ficou igual a... Tá, beleza. Obrigada. Nada. Oi, Gustavo. Copiar a letra A? Gente, eu tô achando que vocês confundiram o que eu pedi para fazer. É porque, na verdade, é o seguinte, acho que até alguém me mandou e-mail, não sei se foi dessa turma. Na verdade, eu não pedi para vocês fazerem, não foram 2 exercícios da lista? Foi o 15 e o 17. Aí tem gente que falou que o 17 acho que tinha A e B, né? Acho que só era só para fazer a B, mas tinha gente que estava fazendo os dois. Aí eu, por exemplo, fiz os dois. Eu falei isso no vídeo? É que a senhora fez a resolução da A no vídeo. Ah, tá. Então tá. Então tá tudo certo, né? Tá, sim. Então tá. Tá ótimo. Ok, pessoal, então vocês já têm a lista lá, vocês já conseguem fazer todos os exercícios de primeira lei, é só isso, tá?
Lembrem que as próximas aulas é só aula de aplicação, então nós vamos mandar bala aí nessas aplicações. Agora, eu vou falar sobre essa aula termina o quê? 8h40? Isso, professora. Antes de eu falar da segunda lei, a prova vai ser dia 20. A prova tá lá no cronograma, hein, gente? Não lembro a prova sua se é 23 ou 25, não sei. Vive. Ah. Pegando esse ganchinho, se não puder responder agora, pode ser no final, por favor. Uhum. É porque eu cheguei na sua turma depois. Eu não sei como vai funcionar essa questão da prova. Você poderia depois passar para mim, por favor? A prova, ela vai ser de múltipla escolha, fechada lá no Moodle. É que eu vi que eu vi lá no cronograma que tem um negócio de vídeo e tal, e eu fiquei meio confuso. O vídeo, vocês vão ver, semana que vem a gente já vai ter lá as questões. O vídeo é o seguinte, é como se eu tivesse feito esse exercício aí, ó. Esse podia ser um exercício avaliativo. Vai existir uma lista, né? Tipo assim, com 4 questões, 3, ainda não sei. Disponíveis, além daquela lista, tá, gente? A lista, ela não é avaliativa, faz quem quer e tal. É só um norte, né? Tem 1 milhão de exercícios no Harley e tal. Então, vão ter 3 exercícios ou 4 publicados lá de uma lista adicional e vão falar assim, ó, você escolhe um desses exercícios para você gravar um vídeo resolvendo esse exercício. O vídeo é do máximo 10 minutos. Então, imagina que esse exercício estivesse lá. Eu ia fazer exatamente o que eu fiz aqui. Não gastei 10 minutos para resolver essa questão. Entendeu? Então, eu vou falar, olha, pessoal, eu sou a Ive, eu escolhi essa questão para eu resolver. Entendeu? Aí você vai eu ia usar esse tablet aqui, usar esse recurso, fazer o diagrama, explicar totalmente a questão e acabou. Tem gente que faz no papel, tem gente que faz muito gambiarrado também, né, gente? Nós não vamos olhar por baixo. Mas não precisa ser nada mirabolante. Tá, esse negócio de fazer, a gente vai fazer o passo a passo que você está fazendo aqui, ou vamos supor, a gente pode ter feito e ir explicando, destrinchando pelo que a gente fez. Pode, tem gente que faz assim também, tá? Mas lembra de você não pular nenhum passo. Fechou, valeu. Tá? Pessoal, então, antes de eu falar da segunda lei, vou falar da terceira, porque ela é mais conceitual e dá umas confusões também de interpretação. Ela parece muito simplesinha, aquela assim, nossa, que bobagem, mas dá uma confundida. A terceira lei, pessoal, a gente fica meio calejado de ficar pensando naquela, é a lei da ação e reação. É isso mesmo, né? Mas qual que é o significado maior dessa lei? É que as forças só aparecem em pares. Não existe uma força sozinha, tá? Então, não tem como uma força aparecer. Força significa interação, interação entre corpos. Então, você pode estar lá, um corpo no espaço, fala assim, né, tá isoladão, mas está sujeito à força-peso. Então, existe algum outro corpo exercendo essa atração sobre ele. Então, existe um outro corpo, sempre vai ter um par de corpos envolvido, tá? E as forças aparecem em pares no sentido seguinte, ó, vamos pensar na força da atração, então. Né, da força da atração. Então, vamos pensar aqui especificamente sobre a Terra e um corpo, por exemplo, de massa M. Então, quem que é a ação? A ação é essa força aqui, que eu vou chamar de força-peso, ó. É a força com que a Terra atrai o corpo. Mas, cadê o par dessa força? É o par de reação. A reação tá aqui, ó. Você faz o caminho inverso. É a força com que o corpo atrai a Terra. Então, isso aqui é como se fosse a reação ao peso, tá? Então, as forças apareceram em pares. Esses pares são chamados de forças de ação e reação. E quais são as propriedades desse par? Essas forças, elas têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, né? Tudo que você está vendo aqui. E essas forças, pessoal, nunca se anulam.
Nunca se anulam. Esse é um ponto alto da terceira lei, que geralmente é um ponto de confusão. Tá? Um par de ação e reação nunca se anula. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. Se essa força aqui vale 100 newtons, essa força aqui também vale 100 newtons. Elas têm a mesma direção e sentidos opostos. Por que essas forças não se anulam? Força anular é a resultante da zero. Por que essa resultante nunca vai ser zero, gente? O único jeito... Por causa da constante gravitacional, ela sempre vai atrair dois corpos? Não. A lei gravitacional. A lei gravitacional sempre vai gerar uma atração entre dois corpos. Mas... E daí? Por que elas não se atraem, não se cancelam? Porque não estão no mesmo sistema. Muito bem, Gustavo. Porque elas não estão no mesmo... A sistema é uma coisa... Eu poderia falar que o meu sistema aí é corpo-terra, tá, Gustavo? Vamos falar do mesmo corpo, tá? Porque elas não atuam no mesmo corpo. Gente, só tem jeito de duas forças se anularem se elas estão no mesmo corpo. Vamos supor que eu sou o corpo. Alguém me puxa com 100 newtons para frente. Alguém me puxa com 100 newtons para trás. Isso sim é força resultante zero. O que acontece comigo? Não saio do lugar em X. Essas forças se anulam. Elas estão no mesmo corpo. Agora, se alguém me puxa... Pensa bem. Se alguém me puxa com 100 newtons para baixo, e eu puxo essa pessoa com 100 newtons para cima, não tem como isso anular, não, porque as forças têm corpos diferentes. Uma coisa é o que acontece lá comigo, outra coisa é o que acontece lá com outro corpo. Entenderam isso? É igual você... Mas sistema não é um local onde que está sendo observado? Então, nesse caso... Por exemplo, eu estou, nesse exato momento, estou olhando para essa imagem que você está apresentando e tem duas forças, tem dois objetos, cada um aplicando uma força de sentido oposto. Esse seria o sistema, no meu sistema aqui. Não, então, mas olha só, não tem como, não, pode ser o seu sistema terra-corpo, então. A resultante dessas forças não é zero. Entende? Quando a resultante é zero, Lucas, o que acontece? Nada acontece. Ou é repouso... Não, mas eu só queria falar a respeito desse porque elas não estão no mesmo sistema. Porque eu, como observador, elas estão no mesmo sistema que eu. Eu não gostei da resposta, entendeu? Isso, exatamente. É no mesmo corpo, não é no mesmo sistema. O Gustavo que falou o sistema. Entende? Essas forças estão no mesmo sistema, são um par de ação e reação, mas o que eu disse é que forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Elas não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes, não sistemas diferentes. Entendeu? Eu já falei que eu entendi. Tá bom. Então, onde que eu estava mesmo? Tá. Então, vou fazer um outro exemplo para ver se vocês entenderam. Nós vamos pegar uma situação aqui, que é uma mesa, um corpo em cima da mesa, um bloco. Vamos pensar sobre as forças que estão atuando nesse bloco e buscar as reações dessas forças, tá? Então, vamos lá. O sistema está paradinho. Quais são as forças que atuam no bloquinho verde? Peso e normal. Isso. Então, peso do bloquinho, vertical para baixo, e a normal. Aí eu vou perguntar para vocês onde que está a reação da força peso. É a normal, a força normal.
Discordam ou concordam? Não, porque esse sistema Discordo, são mesmo pouco. São mesmo pouco. Isso. Muito bem, Lucas. Então, normal e peso não são ação e reação, tá? Lembram que uma força de um par de ação e reação são forças de mesma natureza. Olha, essas forças aqui são mesma natureza. Qual que é a natureza? Atração gravitacional. Peso e normal são forças de natureza diferentes. O peso é de atração gravitacional, com a Terra lá, e a normal é uma força de sustentação, tá? Então, onde que está normal e peso não são ação e reação? Como o Lucas falou, atuam no mesmo corpo. Já não é, tá? Vocês veem que nessa situação, normal anula peso, não é ação e reação. Então, vamos lá. Cadê a reação do peso? Ela está onde? Onde que eu desenharia a reação do peso? Na mesa? Nos pés da mesa? Nos pés da... Quem que gera o peso? Isso, pode falar. Acho que seria entre o bloco e a mesa. Mas quem que é a força-peso? Então, olha, para a gente entender onde as forças... Que a força-peso é a massa do planeta aqui, no caso. Isso. Exatamente. Então, a reação está na Terra. Cadê a Terra? O chão. Tá? Então, procurem o par de corpos. Peso é a força com que a Terra atrai o corpo. Então, cadê a reação? Na Terra. Vou desenhar aqui, ó. Tá? É na mesma linha de ação, mas eu vou separar aqui só para visualizar. Então, essa aqui é a reação ao peso, ó. Está aplicada na Terra, que seria tipo o chão, né? É a força com que o corpo atrai a Terra. Essas forças têm o mesmo módulo, não é isso, gente? Então, se a Terra atrai o corpo com 100 newtons, o corpo atrai a Terra com 100 newtons. E por que que a gente nota o efeito dessa força no corpo? Né? Se eu solto o bloquinho, eu noto esse fenômeno de atração, mas não noto nada da Terra em relação a mim. Se as forças são iguais. Pela proporção de massa. Exatamente. Porque o que eu estou notando quando eu vejo a força-peso? Eu estou notando a aceleração, não é isso, Leandro? Então, ó, peso é igual a mg. A aceleração que eu vejo o corpo, ó, é a força lá, vamos supor, 100 newtons, dividido pela massinha. Então, se a massinha é pequena, ele sofre uma aceleração tal, né? Agora, e a Terra? A Terra, ó, força é igual a m vezes uma aceleração lá que a Terra vai sofrer. Tá? Só que a massa da Terra é um mzão, né? Então, a aceleração que a Terra vai sofrer é a minha força, que é igual ao peso lá de 100 newtons, só que atuando numa ação, uma inércia muito grande, né? Então, a gente não vê nada da Terra, do chão, em relação a gente, no sentido de atração, por causa das diferenças da inércia, né? Da massa inercial. E cadê a reação da normal, então? Onde está a reação da força normal? Tá para dentro da mesa? Isso. Então, ó, normal é a força que a mesa, né, que a superfície faz para sustentar o bloco. Então, qual que foi a reação, né? A reação, na verdade, a normal é a reação, né? Quem que é a ação? É o bloco fazendo força contra a mesa. Então, essa força está aplicada, ó, também vou arredar um tiquinho, tá? Vai estar aplicada na mesa. É a força com que o bloco aperta a mesa para baixo. Essa é a reação da normal. Notem que essa força, pessoal, na verdade, né, reação da normal só para identificar, né? A normal que seria a minha reação. Notem que essa força é exatamente igual ao peso do bloco, né? Mas não porque é ação e reação, entendem?
Então, ação e reação é uma lei importante, tá? Parece simples, mas ela carrega um significado físico importante aí. Né, que às vezes a gente fazendo as contas, fazendo um exercício de bloquinho, a gente não está parando para pensar, tá? Mas vocês vão ver que tem alguns exercícios na lista que aplicar a terceira lei é fundamental. Às vezes você acha assim, ó, tá faltando um dado. Quando você pensa na terceira lei, pensem nisso então, tá? Às vezes você está fazendo um exercício e parece que está faltando falar alguma força, aí você fala, não, deixa eu pensar na terceira lei, eu vou descobrir ela pela terceira lei. Ok? Então, eu vou começar a falar da segunda lei, só para a gente terminar, então. Depois ficar por conta de aplicações. A segunda lei, né, pessoal, ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica e equivale, então, vai caracterizar situações de não equilíbrio, né? Então, o que significa um não equilíbrio? Só para a gente discutir, né? Todo mundo fica nessa, F é igual a MA, né? A segunda lei, a gente associa a isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa não foi a formulação original da segunda lei, tá? A segunda lei fala aqui, quando existe uma força resultante, existe uma variação de momento do corpo, momento linear, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a forma mais usual que a gente vê aqui é F igual a MA, tá? Lembrando que essa é uma equação vetorial. Então, é o seguinte, pessoal, imagina lá aqueles pensamentos lá de Galileu. Então, nós vamos pensar em duas situações. São dois discos. O primeiro disco é a situação que Galileu pensou, tá? A superfície aqui, ela é totalmente sem atrito. Eu dei um peteleco no disco. Isso é uma coisa importante do diagrama de corpo livre também, tá, pessoal? Por exemplo, você dar um peteleco nesse disco, qual que é o diagrama de corpo livre desse disco? Quando você está vendo ele andando. Diagrama de corpo livre é peso normal. Tem muita gente que coloca o peteleco como sendo essa força. Então, está errado, tá? É a mesma coisa de lançar uma bola para cima. Quando você lança uma bola para cima e a bola está subindo, a única força que está atuando na bola é a força gravitacional. Mas ela está subindo. Então, o que está fazendo ela subir? É a velocidade dela, ela sobe por inércia, tá? Você fez uma força impulsiva ali no início do movimento. Uma força impulsiva é uma força que atuou num intervalo de tempo muito pequeno. Então, você fez um impulso, deu velocidade para essa bola. Pelo princípio de inércia, qual que é a tendência dela? Continuar ali, o tempo inteiro, né? Então, por inércia, ela sobe, mas como ela está sujeita à força-peso, uma hora ela para e inverte o movimento, tá? Então, você só representa uma força no diagrama quando ela está atuando o tempo inteiro. Então, se você representar essa força aqui, você não está falando, essa força F, você não está falando que esse disco sofreu um peteleco. Você está falando que esse disco está sendo puxado por alguém com uma força F. Então, cuidado com essas forças impulsivas aí, para vocês não representarem ela no diagrama, tá? Então, o peteleco lá da superfície sem atrito só deu velocidade, velocidade está fora do diagrama, é só para identificar que ele está andando. Beleza. Esse movimento, então, é um movimento retilíneo e uniforme, né? A força resultante sobre esse sisteminha é 0 em x e 0 em y. E aí, ó, vamos supor que essa velocidade, o módulo dela, é de 1 metro por segundo. Então, passado aqui 1 segundo, esse disco vai ter percorrido 1 metro. Mais 1 segundo, 1 metro. Mais 1 segundo, 1 metro. Ia chegar lá numa parede, por exemplo, tá? Isso é sem atrito, né? Sem atrito, exatamente. Tá? Superfície sem atrito,
percorrendo distâncias iguais a cada 1 segundo. Agora, pessoal, o que experimentalmente é visto? Imagina que você tem o seu disquinho, mesma massa, tudo igual lá, tem peso, tem normal, a superfície continua sem atrito. Mas agora, alguém vai puxar esse bloco, tá? Com uma força F. Então, a normal está anulando o peso, alguém está fazendo uma força F. O que é visto experimentalmente? Quem chega primeiro? Quem chega primeiro é o bloco de baixo. Porque a gente vai perceber que o bloco de baixo começa, a cada segundo aqui, ó, ele começa a percorrer distâncias maiores. Então, ele gasta menos tempo, ó. Esses intervalos são todos de 1 segundo, e ele percorreu distâncias maiores que o de cima. Então, experimentalmente, o que acontece, pessoal? É visto que uma força resultante sobre um corpo produz uma mudança na velocidade desse corpo. Então, produz uma aceleração, tá? Então, como é que surgiu essa... Como é que eu monto essa lei? Toda vez que existir uma força resultante, vai existir uma aceleração que é proporcional a essa força. Lembra que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, né? Se você dobra a força, sua aceleração dobra. E quem que é a minha constante de proporcionalidade? Minha constante de proporcionalidade é a massa desse corpo. A massa inercial desse corpo, né? A medida da inércia. Então, está relacionada à constituição desse corpo. Então, notem que a sua aceleração, ela é inversamente proporcional à massa, tá? A aceleração mede a variação do movimento. Então, tanto para iniciar o movimento, quanto para mudar o movimento, tá? E aí, pessoal, isso aqui é uma equação vetorial, então você tem que analisar qual que é a força resultante em x, porque isso vai produzir uma aceleração em x. Qual que é a força resultante em y, produziria uma aceleração em y. E assim, sucessivamente. E eu posso analisar tudo separadamente, tá? Porque as direções são independentes. Tudo bem? Então, o que vai começar a acontecer? Vamos fazer um exercício. Tem ainda alguns minutinhos? Aqui fala exatamente, né, o que eu comentei, a segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, a equação é vetorial e se aplica aí em cada eixo separadamente. Vamos fazer esse exercício aqui, que é um exercício simples, mas também que eu vou usar todo o formalismo bonitinho do primeiro exercício dos diagramas, tá? Pessoal, bota um presente aí para mim, por favor. Então, ó, os corpos A, B e C têm as massas lá, o corpo A tem massa de 10, o B de 15 e o C de 20 quilos. E pede para você calcular a tensão em cada cabo e a aceleração do sistema, considerando que não há atrito. Então, ó, existe um jeito muito simples de eu resolver esse exercício, que é considerar o seguinte, considera que o meu cabo, minha força F, está puxando os 3 blocos de uma vez, tá? E aí eu consigo estabelecer qual que é a aceleração do sistema, tá? É um jeito, é um atalho para fazer isso. Eu não vou fazer, tá bem? Assim, para eu fazer a receitinha quando vocês pegarem exercícios mais difíceis. Então, vamos lá. Vou pegar o diagrama de cada corpo. Y. E o X, em comum aqui. Vou considerar que G é igual a 10, tá, pessoal? Então, olha, o bloco A tem uma massa de 10 quilos. Então, o peso é igual a mg. Então, o peso de A é 100 newtons. Tem a normal em A. E tem a tensão em A, que é T1. O bloco B não tem atrito, ele falou. O bloco B é 15 quilos, então o peso dele é 150 newtons. A normal de B. Agora ele tem 2 tensões, ó. T2
e T1. E o bloco C tem 200 newtons. Tem a normal no bloco C. E aí no bloco C, ó, tem a força F, ele fala 50 newtons, ó. A força F é 50 newtons e ele também está sujeito à tensão T2. Pessoal, uma coisa importante aí que vocês estão vendo, olha, notem que a força F, ela, embora ela puxe todo o conjunto, ela atua especificamente no corpo C, tá? Então, ela não está no diagrama do corpo A. Estão vendo o que é o diagrama de corpo livre? Tá? Então, cada um está com suas forças de contato ali, ou de longo alcance especificamente, tá bem? Então, vamos lá. A gente agora vai resolver baseado nos meus sisteminhas. Então, eu posso começar de onde eu quiser, tá? Qual bloco que eu quiser, vou começar do bloco A, por exemplo. Então, agora eu vou tomar cuidado, porque tem aceleração, ó. O sistema está acelerando para cá. Eu tenho que saber qual é a aceleração. Então, eu analiso em Y e em X. Em Y, não vou ficar analisando um por um, não, porque é simples, né? Em Y, o sistema está em equilíbrio. Por quê? Os blocos estão parados em Y. Eles só estão andando em X. Então, em Y é igual de todo mundo. O somatório das forças Y são iguais a zero. Então, para o caso do bloco A, a gente tem que a normal de A é igual ao peso de A, que vale, então, 100 newtons. No caso, a normal de B é igual ao peso de B, que vale 150 newtons, e a normal C, 200 newtons, tá? Em X eu não aplico mais a primeira lei, eu aplico a segunda lei, que me diz que o somatório das forças em X, ou seja, a força resultante, é igual a massa de A vezes a aceleração que vai ser gerada em A. Então, vamos lá. Quem que é o somatório das forças em X para o bloco A? T1. Certo, pessoal? E aí, cuidado agora com o sentido do vetor. Então, T1 positivo é igual a M, quanto que é M? 10, vezes A. T1 é igual a 10A. Então, eu tenho duas incógnitas e uma equação. Preciso olhar para o meu segundo bloquinho, para o bloco B. Então, para B, o somatório das forças em X, ou seja, a força resultante em X, é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Dúvidas aí, gente? Não. Quem que é o somatório das forças em X? Como é que vai ficar? Vai ter Atenção 1, 2 menos atenção 1. Isso. Ok? T2 menos T1. Por quê? Porque T2 aponta no sentido que eu pus X de positivo lá, ó. E é claro que eu pus o X positivo no sentido da aceleração. Tá? Lembra que a aceleração também é vetorial, né? Então, ó, T2 positiva menos T1 vai ser igual à massa do bloco B, que é 15 vezes A. Só que agora eu tenho T1 do bloco anterior, ó. Então, eu vou jogar T1 aqui, ó. Então, vai ficar T2 menos 10A é igual a 15A. Então, T2 é igual a 25A. Ainda não resolvi o problema, vou resolver lá no bloco C. Então, para C, o somatório das forças em X é igual a MC vezes a aceleração. Lembra que os blocos estão conectados, mesma aceleração. Somatório das forças em X vai ficar F, que é 50, menos T2 é igual a massa de C vezes A. Só que T2 eu tenho, ó, 50 menos 25A é igual a 20A. Então, 50 é igual a 45A, então aí eu consigo achar a aceleração dos corpos. 50 dividido por 45 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu achar as tensões, eu substituo naquelas duas equações
e acha a tensão em cada corda. Ok, pessoal? Tá? Então, vocês vão sempre achar um sisteminha e um bloco vai ajudando a resolver o outro. Aqui, ó, só para eu adiantar, para a gente ficar só por conta de exercício na próxima, eu vou só montar as equações, vocês podem resolver aí em casa. Vou montar as expressões, tá? Dúvidas aí? Posso seguir, gente? Pode, professor. Então lá, dois objetos ligados por um fio, desconsidere o atrito, ache a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Em termos de θ, M1 e M2. E para θ. Tá, então desconsidera a letra B, tá? A letra B é só para você substituir valores. Vamos fazer tudo em termos de letras. Isso é uma questão que eu gosto, dessas questões literais. Não precisa substituir nada, né? Então, vamos lá, ó. Note o seguinte, pessoal. Depois ele até fala, né, que as massas são iguais ali de 5 quilos, mas vamos supor que eu nem soubesse, tá? Se eu não sei, ele não fala que qual corpo que desce, se é M2 que desce, ou se é M1 que desce. Então, eu vou ter que fazer uma suposição, vamos supor, tá? Desconsidera a letra B, ó. Nem sei quanto que são as massas. Um pode ter massa maior que o outro, tal. Então, vocês concordam que depende da massa, quem vai cair vai depender da massa e depende do ângulo também. Então, na ausência dessa informação aí, o que eu vou fazer? Eu vou supor, tá, gente? Então, eu vou supor o quê? O que vocês querem supor? Que M1 desce ou que M2 desce? M1. M1. Mulheres primeiro. M1 desce. Então, M1 desce. Então, vamos lá. M1 desce, então vai ser assim, Nicole, ó. A aceleração tá para cá, então M2 tá com a aceleração para cima, tá? Se eu fiz essa suposição, eu vou fazer meus eixos coordenados aí, tá? Eu vou falar que o X, então, é positivo para cá, tá? E o meu Y vai ser positivo para cima, tá? Notem o seguinte, mas assim, mas se eu não fizer isso, se eu fizer o X para lá, se você fizer o X para lá, olha só, seu X está para lá e sua aceleração está para cá. O que você vai ter que botar no sinal da aceleração? Menos A. Estão vendo como você esquece isso? É fácil você esquecer? Então já bota o eixo no sentido da aceleração que você supôs. Tá bem? Então, fiz a suposição, vou fazer os diagramas. Então, o bloco M1, o que nós temos? P1, que é M1 vezes G. Temos a normal, N1. E temos a tensão, não é isso? Não existe atrito. Se tivesse atrito nesse sistema, o atrito ia estar para cima ou para baixo, gente? Para cima? Para cima, contrário ao movimento. Tá? Descendo? Isso. Exatamente, certinho. Então, aqui eu já vou pegar e já vou fazer a minha decomposição da força que está fora do sistema. Então, aqui é o meu P1Y. Aqui é o meu P1X. E meu ângulo rebate entre P e PY. Aqui é o meu triângulo retângulo que eu vou usar para achar as componentes. Quando eu olho para esse triângulo retângulo, já vou escrever aqui, ó. Vocês concordam, então, que a componente X, ó, P1X, vai ser igual a P1 seno de 30. Concordam? Então, P1X vai ser igual a M1G seno de 30. Aliás, não é 30 não, gente, é teta. Ele não deu o ângulo, né? Seno de teta, então tá.
Então, P1x é M1G seno de θ, e P1y vai ser igual a M1G cosseno de θ. Alguma dúvida nisso aí? Não. Então, fiz as componentes, ok. Vou passar para o bloco 2. Então, bloco 2, as minhas forças são peso, P2, que é massa, vezes gravidade, e a tensão, que é a mesma corda. Então, é T mesmo. Então, agora, vamos lá, analisar X e Y de cada bloco. Então, eu vou analisar M1. Em Y, o que está acontecendo em Y? Qual lei que eu aplico para Y de M1? Primeira lei. Certo? Ó, nessa direção, o seu bloco não fica andando aqui, não. Ó. Então, ele está em repouso em Y. Você tem que o somatório das forças em Y é igual a 0. Você tem, então, que N1 é igual a P1Y. Então, N1 é igual a M1G cosseno de θ. Se precisasse descobrir a normal, beleza. Em X, somatório das forças em X é igual a quanto, gente? Então, ó, força resultante em X produz aceleração nesse corpo? Produz. Não é isso? Então, força resultante é a massa vezes a aceleração desse bloco. Então, vamos lá. Quem que é a minha força resultante em X? Monta aí para mim. Monta a expressão para mim da força resultante em X. Sim. Bora, gente. Vai ser M1G cosseno de θ menos a T. Isso. Atração. M1G seno de θ, certo? Então, a força resultante em X é o P1x menos a tensão, né? Então, é M1G seno de θ menos T é igual a M1A. Ó. Esse é um exercício, gente. Ó, olha só. Quem são as minhas incógnitas aí? Quem são as minhas variáveis, na verdade? É só a tensão e a aceleração. Minhas incógnitas, quer dizer. O resto é tudo valor, só que eu só não coloquei os números, porque o exercício falou para não colocar. Entendem? Então, eu tenho uma equação e duas incógnitas, que é a tensão e a aceleração. Então, para me salvar, eu tenho que ir onde? Lá no segundo bloco, ó. No segundo bloco, então, para M2, não preciso analisar em X, então, o somatório das forças em Y, a força resultante em Y, é a massa desse corpo vezes a aceleração dele. Como é que vai ficar a força resultante em Y? Quem é positivo, ó? T. Aceleração menos a força-peso. Isso, então, tração menos a força-peso, que é M2G, é igual a M2A. Então, ó, cheguei na minha segunda equação, aliás, vou até chamar essa aqui de 1, e essa aqui de 2. Então, tenho duas equações e duas incógnitas. Vou resolver completamente esse problema, tá? Então, o que eu faço? Ah, eu vou jogar uma aqui na outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, aí cada um faz do jeito que quiser, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. A partir dessa, eu vou falar que T é igual, ó, a M2G mais M2A. Tá, ó? E vou jogar na equação 1. Aí eu isolo a aceleração e sumo com a tensão. Então, ó, substituindo uma na outra, vai ficar M1G seno de θ menos a tensão, cadê a tensão? Menos M2G menos M2A é igual a M1A. Vou juntar os A's todos de um lado só. Então, vai ficar M1 mais M2 vezes A é igual a M1G seno θ menos M2G. Então, cheguei
que a aceleração é igual a M1 seno de θ menos M2 vezes G, coloquei em evidência, dividido por M1 mais M2. Entenderam? Isso é questão típica da prova, ó. Tudo em termos de letra, tá? Você não precisa fazer uma conta aí. Então, esse é um problema que, dependendo, olha que interessante, pessoal, é que tá tudo em função das massas. O que você pode chegar à conclusão? Aí você joga valores, tá? Vamos supor que ele fala que M1 é 1 kg, G você sabe quanto que é, você dá o θ. Então, se você substituir os valores e achar que a aceleração, vamos supor, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado, então assim, uai, achei uma aceleração negativa. O que isso quer dizer, pessoal? Que você errou? Não, porque de acordo com o eixo X, ele está no sentido oposto. Exatamente. O valor da aceleração em módulo tá certo, é 2, tá? Você acertou o valor. O menos só está te indicando que você supôs o movimento errado. Não é M1 que vai descer. M1 vai subir. Tá tudo certo, só que você fez uma suposição do eixo errado, só isso. Tá? Você sabe que você fez a suposição errada quando sai o sinal menos. Ok? E aí, o que você teria que fazer? Ele pede para você achar a tensão. Então, você vai pegar alguma expressão e substituir o A aqui, ó. E aí você vai chegar num valor de grandão para tensão na corda. Ok? Então é isso. Aí, passei um pouquinho do tempo. Tá dando para vocês entenderem? Tá claro, gente? Vocês estão muito caladinhos. Tá claro? Tá claro, professor. Sim. Então, beleza. A aula que vem é assíncrona, né? Então a aula que vem é assíncrona. Eu vou mandar um monte de exercício aí para vocês resolverem. E a lista aí vai chegar das questões do vídeo. Eu vou gravar um vídeo explicando direitinho os aspectos avaliativos, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. O Vinícius Fonseca, ele tá aqui. Vinícius é o estagiário, pessoal. Ele faz mestrado no FIMAT e ele é meu estagiário dessa turma. Estagiário de estágio docente, tá? Então, o Vinícius, muitas vezes no Telegram é o Vinícius que vai responder vocês, tá? Ele também tá lá no Classroom. Manda bala no Vinícius aí também, tá bom? Precisando de ajuda é só falar no Telegram, lá fica mais fácil. Beleza, valeu, Vinícius. Então Qual tá, é você, galera. Vinícius? Tô à disposição. Gente, começa a estudar, tá? Que tá chegando. Então, bora lá. Tem pro gabarito, não tem todas as soluções? Tá. Tá, vou colocar lá. Tem umas que não é para fazer, não. Eu vou colocar lá. Tem umas que é de força centrípeta, tá bem? Depois eu coloco lá. Então, beleza, gente. Manda bala aí nos estudos, qualquer coisa, vocês chamam lá no Telegram. Valeu, boa noite, bom final de semana. Valeu, Vinícius, obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Até mais. Só vou te pedir desculpa aquela hora que você perguntou a respeito da força peso do terceiro bloco, é que eu cheguei atrasado, eu cheguei no horário, eu não prestei atenção na... Quer dizer, como eu cheguei atrasado, eu não pude ver o processo todo do exercício. Qual que era, Lucas? A questão C da... Eu não sei se foi a primeira questão que você resolveu, porque eu cheguei, era 19h50. Dos bloquinhos assim, né? Sim, Tá. Ixi, peraí. É que eu saí aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, eu não tinha... Mas é porque o sistema, Lucas, o sistema não, eu cheguei atrasado, aí eu não pude ver o processo, porque você tem que fazer um processo para chegar na força, uma força que anulava aquela, que mantinha ela no movimento, no MRU, no movimento... Isso. É só uniforme. isso. Aí eu não peguei essa parte, parece que eu cheguei atrasado. Só isso. Não, beleza. Mas você entendeu, né? Sim. Então, beleza, Lucas. Valeu. Então tá, gente. Vou nessa, hein? Um abração.
Bruna, Emanuel e Lucas estão aí? Vocês estão vivos? Vocês largaram a internet ligada aí, gente? Olha. Ah, vocês vão ver isso lá na gravação, hein, galera?